Existem noites que marcam para sempre a vida de um piloto. E a minha chegou em uma terça-feira de março, voando sobre a imensidão escura da floresta amazônica, com 180 almas, confiando na minha capacidade de levá-las em segurança ao destino final. Meu nome é Ricardo Mendes, tenho 42 anos de idade e 23 de aviação comercial. Já acumulei mais de 15 mil horas de voo. Cruzei oceanos, enfrentei tempestades e pousei em alguns dos aeroportos mais desafiadores do mundo. Pensava que havia visto de tudo até aquela noite sobre a Amazônia, quando descobri que a natureza ainda guardava surpresas capazes de testar todos os limites da minha experiência. O voo TAM 3847 decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos às 21 horas e 30 minutos, com destino ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Era uma rota que eu conhecia bem, tendo voado por aquele corredor dezenas de vezes ao longo dos anos. O Airbus A320 estava em perfeitas condições. A tripulação era experiente e o briefing meteorológico indicava apenas algumas nuvens esparsas sobre a região amazônica. Nada que pudesse representar qualquer tipo de preocupação. Ao meu lado, no cockpit, estava o copiloto Fernando Silva, um jovem de 28 anos com quem eu já havia voado em várias ocasiões. Fernando era meticuloso, tecnicamente impecável e possuía aquela sede de conhecimento característica dos pilotos que realmente amam a profissão. Completando nossa tripulação técnica, tínhamos 4 comissárias de bordo lideradas pela chefe de cabine Marina Santos, uma profissional com 15 anos de experiência que conhecia cada procedimento de emergência como a palma da mão. Os primeiros 100 minutos de voo transcorreram de forma absolutamente normal. Decolamos de Guarulhos sob céu limpo, subimos até nosso nível de cruzeiro de 37 mil pés e seguimos pela aerovia estabelecida rumo ao norte. Os passageiros estavam tranquilos, muitos já dormindo após o jantar servido pela tripulação, outros assistindo aos filmes do sistema de entretenimento ou lendo. Era exatamente o tipo de voo rotineiro que todo piloto comercial realiza centenas de vezes ao longo da carreira. A primeira indicação de que algo estava errado veio através do radar meteorológico quando começamos a nos aproximar da região central da Amazônia. Fernando foi quem notou primeiro, apontando para a tela onde começavam a aparecer as características manchas vermelhas e amarelas que indicam atividade convectiva intensa. Comandante, está vendo isso? Fernando ajustou o alcance do radar para uma escala maior. Parece que tem uma célula se desenvolvendo bem à nossa frente. Inclinei-me para analisar a tela mais de perto. Realmente havia uma formação convectiva significativa se desenvolvendo diretamente em nossa rota. Mas o que mais me chamou a atenção foi a velocidade com que estava crescendo. Em questão de minutos, aquela pequena mancha amarela havia se transformado em uma massa vermelha e magenta que se estendia por dezenas de milhas náuticas. Isso não estava na previsão meteorológica, murmurei, verificando novamente os documentos do briefing. Vamos solicitar um desvio para o controle. Peguei o microfone e contatei o Centro de Controle de Área de Brasília. Brasília Controle, TAM 3847. Solicitamos desvio para a esquerda devido formação convectiva à frente. A resposta veio quase imediatamente. TAM 3847, Brasília Controle. Aprovado desvio para a esquerda até 15 milhas náuticas. Mantenha FL 370. Aprovado desvio esquerda até 15 milhas, mantendo FL 370, TAM 3847. Iniciei uma curva suave para a esquerda, afastando a aeronave da tempestade que continuava crescendo no radar. Por alguns minutos pareceu que havíamos encontrado uma rota clara, mas logo ficou evidente que estávamos lidando com algo muito maior do que uma simples célula convectiva isolada. Comandante, a voz de Fernando carregava uma preocupação crescente. Olhe para o radar agora. O que vi na tela me fez engolir em seco. A tempestade havia se expandido dramaticamente, transformando-se em um sistema meteorológico massivo que se estendia por mais de 200 milhas náuticas em todas as direções. As cores no radar agora mostravam intensidades que raramente havia visto, com áreas de magenta intenso, indicando atividade convectiva extrema, granizo e turbulência severa.
Brasília Controle, TAM 3847, necessitamos maior desvio. A formação convectiva se expandiu significativamente. TAM 3847, Brasília Controle. Infelizmente não temos espaço aéreo disponível para maior desvio devido ao tráfego. Mantenham presente rumo e reportem condições. Era exatamente a resposta que eu não queria ouvir. Olhei para Fernando, que compartilhava minha preocupação. Estávamos voando em direção a uma das tempestades mais intensas que já havia encontrado, com opções limitadas de desvio e 180 passageiros, confiando em nossa capacidade de atravessar aquela situação com segurança. Fernando, vamos reduzir a velocidade para a velocidade de penetração em turbulência e apertar os cintos. Parece que vamos ter que atravessar essa coisa. Reduzi a potência dos motores e ajustei a velocidade para 280 nós, a velocidade recomendada para atravessar áreas de turbulência. Simultaneamente, acionei o sinal de apertar os cintos e peguei o interfone para falar com os passageiros. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Estamos enfrentando uma área de turbulência à frente e peço que todos retornem aos seus assentos e mantenham os cintos apertados. A tripulação também deve se preparar para a turbulência. Obrigado pela compreensão. Marina, a chefe de cabine, apareceu na porta do cockpit poucos segundos depois. Comandante, os passageiros estão seguros. Qual é a situação? Temos uma tempestade bem forte à frente, Marina. Pode ser bem turbulento pelos próximos 20 ou 30 minutos. Mantenham tudo arrumado aí atrás. Entendido, comandante. Estamos preparados. Ela se retirou para supervisionar a cabine e Fernando e eu nos concentramos nos preparativos para entrar na tempestade. Aumentei a iluminação do cockpit. Verifiquei se todos os instrumentos estavam funcionando adequadamente e mentalmente repassei os procedimentos para voo em condições meteorológicas adversas. A primeira indicação da intensidade do que estava por vir foi a mudança na cor do céu à nossa frente. Mesmo sendo uma noite sem lua, era possível distinguir a massa escura e ameaçadora das nuvens cumulonimbus que se erguiam como montanhas no horizonte. Ocasionalmente, flashes de luz elétrica iluminavam o interior das nuvens, revelando a violenta atividade que acontecia em seu interior. Radar no máximo alcance, orientei Fernando. Vamos tentar identificar os núcleos mais intensos para evitá-los. Comandante, estou vendo células com intensidade vermelha e magenta espalhadas por toda a área. Não há muito espaço para manobrar. Ele estava certo. O radar mostrava um labirinto de atividade convectiva intensa, com poucas áreas de intensidade menor que pudéssemos usar como corredores. Era como tentar navegar através de um campo minado meteorológico. Vamos seguir por aquela área amarela ali. Apontei para uma região de menor intensidade, aproximadamente 15 graus à direita da nossa rota atual. Brasília Controle, TAM 3847. Solicitamos rumo 050, devido desvio meteorológico. TAM 3847, Brasília Controle. Aprovado rumo 050. Iniciei uma curva para a direita, direcionando a aeronave para aquela que parecia ser nossa melhor opção. Mas mesmo antes de completarmos a curva, ficou claro que as condições estavam mudando rapidamente. O que havia sido uma área de menor intensidade no radar, agora mostrava cores mais intensas, e a turbulência começou antes mesmo de entrarmos oficialmente na nuvem. A primeira sacudida foi moderada, fazendo a aeronave balançar suavemente. Ajustei minha pegada nos controles e verifiquei se Fernando estava preparado. A segunda foi mais intensa. Uma pancada que fez o avião tremer e provocou alguns gemidos de preocupação da cabine de passageiros. Preparado, Fernando? Preparado, comandante. E então, entramos na tempestade. O primeiro que notei foi a chuva. Não a chuva comum que encontramos ocasionalmente em voo, mas uma cortina líquida tão densa que reduziu instantaneamente a visibilidade a zero. O para-brisa ficou completamente coberto por uma camada d'água que os limpadores mal conseguiam remover, e o som da precipitação batendo no fuselagem era ensurdecedor. A turbulência chegou em ondas sucessivas, cada uma mais intensa que a anterior. A aeronave subia e descia centenas de pés em questão de segundos, testando os limites estruturais do Airbus e desafiando minha capacidade de manter o controle.
Mantive uma pegada firme, mas não rígida nos controles, permitindo que o avião encontrasse seu próprio equilíbrio em meio ao caos atmosférico. Altitude variando entre 36.500 e 37.500 pés, reportou Fernando, monitorando os instrumentos enquanto eu me concentrava em manter o avião nivelado. Velocidade oscilando entre 260 e 300 nós. As variações eram extremas, mas ainda dentro dos parâmetros que podíamos administrar. O problema era que pareciam estar ficando piores a cada minuto que passava. De repente, um raio atingiu a aeronave com um flash cegante e um estrondo que pareceu atravessar meus ossos. O cockpit ficou iluminado por uma luz azul-branca durante uma fração de segundo, seguida pela escuridão total. Perdemos as luzes externas, Fernando constatou verificando os disjuntores. Vou tentar resetar. Não se preocupe com as luzes externas por enquanto. Foque nos instrumentos de voo. Mas era mais fácil falar do que fazer. A turbulência havia se intensificado a tal ponto que era difícil ler os instrumentos, que tremulavam constantemente diante dos nossos olhos. O altímetro girava como um ponteiro de relógio descontrolado. O indicador de velocidade oscilava violentamente e o horizonte artificial lutava para manter uma referência estável em meio ao caos. Foi então que aconteceu o impensável. Uma série de alarmes começou a tocar simultaneamente no cockpit, criando um coro cacofônico de avisos eletrônicos. Olhei rapidamente para o painel de alarmes e senti o coração disparar. Múltiplos sistemas estavam indicando falha. Fernando, o que está acontecendo? Comandante, estou vendo falhas nos sistemas de navegação. O GPS primário está offline, o ILS está intermitente e o VOR está com sinal fraco. Isso era muito pior do que qualquer turbulência. Estar voando através de uma tempestade severa já era desafiador o suficiente. Mas perder os sistemas de navegação sobre a Amazônia, uma das regiões menos povoadas do planeta, transformava nossa situação de complicada em potencialmente catastrófica. Tente reiniciar o GPS, instruí, mantendo minha voz calma apesar do pânico que começava a crescer em meu peito. Vou tentar contatar o controle. Peguei o microfone, mas quando apertei o botão só ouvi estática. Brasília Controle TAM 38 e 47. Como me ouve? Apenas mais estática. Fernando, teste o rádio de backup. Ele mudou para o sistema de comunicação secundário e tentou contatar o controle. Mas o resultado foi o mesmo. Apenas ruído eletrônico. Estávamos completamente isolados, voando às cegas através de uma tempestade amazônica, sem navegação e sem comunicação. Comandante, a voz de Fernando estava tensa, mas controlada. O transponder também está offline. Eles não conseguem nos rastrear. A situação havia se tornado crítica em questão de minutos. Estávamos voando sobre uma das regiões mais remotas do mundo, sem navegação, sem comunicação e sem nenhuma forma de nos orientarmos além dos instrumentos básicos de voo que ainda funcionavam. Para piorar, tínhamos combustível limitado e uma tempestade que parecia não ter fim. Forcei-me a respirar profundamente e analisar a situação com calma. Anos de treinamento e experiência haviam me preparado para situações de emergência, mas nunca havia enfrentado uma combinação tão perigosa de fatores adversos. Precisava tomar decisões rápidas e precisas, porque cada minuto que passava nos levava mais para dentro da Amazônia, mais longe de qualquer possibilidade de pouso de emergência. Fernando, qual é a nossa posição estimada baseada no último fix de navegação? A última posição conhecida foi sobre a estação VOR de Porto Nacional, há aproximadamente 20 minutos. Com base na velocidade e rumo médios, estimo que estejamos em algum lugar sobre o centro-sul do Pará. Centro-sul do Pará, uma região de floresta densa, com pouquíssimas cidades e nenhum aeroporto, capaz de receber um Airbus A320 por centenas de milhas náuticas. Se não conseguíssemos restabelecer nossa navegação e comunicação rapidamente, estaríamos voando completamente perdidos sobre uma das áreas mais isoladas do planeta. A tempestade continuava implacável. Raios caíam ao nosso redor com uma frequência aterrorizante, cada um iluminando brevemente as massivas torres de nuvens que nos cercavam.
A chuva havia se transformado em granizo, pequenos projéteis de gelo que martelavam contra o para-brisa e as asas com força suficiente para causar danos estruturais. O barulho era ensurdecedor, como se estivéssemos dentro de um tambor gigantesco sendo atacado por 1000 marteletes. Comandante, Fernando apontou para o radar meteorológico que ainda funcionava. Parece que há uma área de menor intensidade aproximadamente 10 milhas à nossa direita. Olhei para a tela e vi o que ele havia identificado, uma região amarela em meio ao mar de vermelho e magenta que nos cercava. Era nossa melhor chance de encontrar condições mais calmas para avaliar nossos sistemas e tentar restabelecer a navegação. Vamos para lá. Rumo 090. Iniciei uma curva suave para a direita, lutando contra rajadas de vento que tentavam empurrar a aeronave em todas as direções. A turbulência durante a curva foi brutal. Chegamos a experimentar forças G negativas que nos pressionaram contra os cintos de segurança, seguidas imediatamente por acelerações positivas que nos empurraram de volta para os assentos. Enquanto navegávamos em direção à área de menor intensidade, aproveitei para avaliar o estado dos passageiros. Peguei o interfone e fiz um anúncio. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Estamos atravessando uma área de turbulência mais severa do que o esperado, mas a aeronave está respondendo normalmente. Peço que mantenham os cintos bem apertados e sigam as orientações da tripulação. Em breve estaremos em condições mais calmas. Era uma mentira piedosa. Não sabia quando encontraríamos condições mais calmas, nem mesmo se conseguiríamos. Mas parte do trabalho de um comandante é manter a calma e a confiança dos passageiros, mesmo quando a situação está longe de estar sob controle. Marina apareceu na porta do cockpit novamente, desta vez com um arranhão na testa e a roupa amarrotada. Comandante, alguns passageiros estão ficando bastante nervosos. Uma senhora desmaiou e temos 2 crianças chorando muito. Quanto tempo mais vai durar isso? A pergunta que eu não conseguia responder. Marina, façam o melhor que puderem para manter todos calmos. Estamos trabalhando para sair dessa área o mais rápido possível. Entendido, comandante. Ela se retirou novamente e pude ouvir o desafio em sua voz. Marina era uma profissional experiente, mas mesmo ela estava claramente preocupada com a severidade da situação. Após o que pareceram horas, mas foram provavelmente apenas 10 minutos, começamos a emergir da parte mais intensa da tempestade. A turbulência diminuiu de severa para moderada. A chuva tornou-se menos intensa e, mais importante, conseguimos alguma visibilidade através das nuvens. Fernando, agora que temos um pouco de calma, vamos trabalhar nos sistemas. Primeiro prioridade é restabelecer a navegação. Vou tentar reinicializar todos os sistemas de navegação, ele respondeu, já trabalhando nos controles. O manual de emergência recomenda um restart completo dos computadores de bordo em caso de falha múltipla de sistemas. Era um procedimento arriscado. Desligar e religar os computadores principais durante o voo sempre envolvia o risco de não conseguir reinicializá-los adequadamente. Mas sem navegação, estávamos voando às cegas e isso era ainda mais perigoso. Faça isso. Eu mantenho o avião. Fernando começou a sequência de desligamento e reinicialização dos sistemas de navegação. Durante os próximos 5 minutos, voei com instrumentos mínimos. Apenas o horizonte artificial mecânico de backup, o altímetro e o indicador de velocidade básicos. Era como voltar aos primórdios da aviação, dependendo apenas dos sentidos e da experiência para manter a aeronave em voo nivelado. Sistema reinicializando, Fernando relatou. GPS está voltando online. ILS, ainda intermitente. VOR, captando sinal fraco, mas estável. Era um progresso, mas ainda estávamos longe de ter navegação confiável. O GPS mostrava nossa posição, mas eu não tinha certeza de sua precisão após o período sem sinal. Segundo a tela, estávamos aproximadamente 100 milhas náuticas a sudeste de Santarém, voando sobre uma área de floresta densa, sem qualquer referência visual. Tente contatar algum controle de tráfego aéreo, instruí. Qualquer um que possa nos ouvir. Fernando começou a tentar diferentes frequências, chamando os centros de controle de Brasília
Belém e Manaus. Por alguns minutos recebemos apenas estática, mas finalmente uma voz humana emergiu através do ruído. A aeronave chamando Belém Controle, identifique-se. Belém Controle, aqui é TAM 381147, Boeing, quer dizer, Airbus A320, 180 almas a bordo. Tivemos falha de sistemas de navegação e comunicação devido a condições meteorológicas severas. Solicitamos orientação para prosseguir rumo Manaus. TAM 3847 Belém Controle, confirmado. Perdemos contato com vocês há aproximadamente 40 minutos. Qual sua posição atual? Consultei o GPS, que ainda mostrava informações intermitentes. Belém Controle, GPS indica posição aproximada 100 milhas a sudeste de Santarém, FL 370, rumo 070. Houve uma pausa longa na comunicação. Finalmente, TAM 3847. A rota para Manaus está completamente bloqueada por formação convectiva severa. Sugerimos desvio para Santarém para aguardar melhores condições. Santarém. Era uma opção, mas verificando nosso combustível, calculei que estávamos no limite para chegar até lá. Especialmente considerando os desvios que teríamos que fazer para evitar mais tempestades. E havia outro problema. O aeroporto de Santarém não era o ideal para operações noturnas com um A320, especialmente em condições meteorológicas adversas. Fernando, qual é nossa situação de combustível? Ele consultou os instrumentos. Comandante, temos aproximadamente 3.000 libras de combustível restantes. Com o consumo atual, isso nos dá cerca de 1 hora de voo. 1 hora. Era pouco, muito pouco para as opções limitadas que tínhamos. Precisava tomar uma decisão rápida e ela poderia significar a diferença entre chegar em segurança ou enfrentar uma situação ainda mais crítica. Belém Controle, TAM 3847. Qual é a situação meteorológica atual em Santarém? TAM 3847. Santarém reporta chuva intensa, vento de 280 graus a 25 nós com rajadas de 35, visibilidade 2.000 metros. Condições estão deteriorando. Não eram boas notícias. Pousar em Santarém nessas condições seria extremamente desafiador, especialmente após uma experiência tão desgastante. Mas as alternativas eram ainda piores. Tentar continuar para Manaus através de mais tempestades com combustível limitado, ou procurar um aeroporto ainda mais distante. Nesse momento, a situação se complicou ainda mais. Um novo conjunto de alarmes começou a soar no cockpit, e desta vez eram relacionados aos motores. Comandante, estamos perdendo pressão de óleo no motor 2, Fernando relatou, sua voz tensa. A temperatura também está subindo. Olhei para os instrumentos do motor direito e confirmei o que ele havia observado. A pressão do óleo estava na zona amarela e caindo lentamente, enquanto a temperatura subia de forma constante. Não era uma falha completa ainda, mas era uma indicação clara de que algo estava errado. Provavelmente danos causados pelo granizo, murmurei, mais para mim mesmo do que para Fernando. Vamos reduzir a potência do motor 2 e monitorar de perto. Diminuí cuidadosamente a potência do motor direito, compensando com o esquerdo para manter nossa velocidade e altitude. O A320 foi projetado para voar com apenas um motor se necessário, mas preferia não testar essa capacidade sobre a Amazônia no meio da noite. Belém Controle, TAM 3847. Temos indicação de problema no motor direito. Declaramos emergência e solicitamos prioridade para Santarém. TAM 3847, Belém Controle. Emergência anotada. Vocês têm prioridade total. Rumo direto Santarém. Descenso quando solicitado. Bombeiros e ambulâncias em alerta. Finalmente, uma boa notícia. Com prioridade total, poderíamos voar diretamente para Santarém, sem nos preocupar com outros tráfegos ou restrições de rota. Fernando trabalhou nos cálculos de navegação, enquanto eu monitorizava o motor problemático. Comandante, rumo direto para Santarém é 285 graus, distância aproximada 80 milhas náuticas. Com nossa velocidade atual, chegamos em cerca de 25 minutos. 25 minutos.
Tínhamos combustível suficiente e o motor ainda estava funcionando, embora claramente com problemas. Era nossa melhor e talvez única opção. Virei para o novo rumo e iniciei um descenso gradual. À medida que perdíamos altitude, as condições meteorológicas começaram a melhorar ligeiramente. Ainda havia nuvens espessas e chuva ocasional, mas nada comparado à tempestade infernal que havíamos atravessado. Fernando, contate Marina e diga para ela preparar a cabine para um pouso de emergência. Nada dramático, apenas as precauções padrão. Entendido, comandante. Enquanto ele falava com a chefe de cabine, aproveitei para fazer um anúncio aos passageiros. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Devido às condições meteorológicas, vamos fazer um pouso não programado em Santarém. Como medida de precaução, pedimos que sigam todas as orientações da tripulação para o pouso. A situação está sob controle. E chegamos em aproximadamente 20 minutos. Mais uma mentira piedosa. A situação não estava exatamente sob controle. Tínhamos um motor com problemas, combustível limitado e tempo ruim no destino. Mas não havia sentido em alarmar os passageiros desnecessariamente. Marina veio ao cockpit poucos minutos depois. Comandante, a cabine está preparada. Como está a situação realmente? Era uma pergunta direta, que merecia uma resposta honesta. Marina, vamos pousar com um motor funcionando parcialmente e condições meteorológicas não ideais. Não espero grandes problemas, mas quero que vocês estejam preparadas para uma eventual evacuação rápida após o pouso. Entendido, comandante. A tripulação está pronta. Os próximos 15 minutos foram uma mistura de tensão e alívio gradual. A tensão vinha do constante monitoramento do motor problemático e da preocupação com as condições de pouso em Santarém. O alívio vinha do fato de estarmos finalmente nos aproximando de um aeroporto, deixando para trás a tempestade e a imensidão perigosa da floresta amazônica. Santarém Torre TAM 3847. 10 milhas finais para a aproximação. Solicitamos informações da pista. TAM 3847, Santarém Torre. Vento 290 graus, 22 nós com rajadas de 30, chuva moderada, visibilidade 3.000 metros. Pista 10 disponível, comprimento 2.100 metros. Bombeiros em posição. Pista 10. Significava que estaríamos pousando praticamente contra o vento, o que era bom. Os 2.100 metros de comprimento eram suficientes para o A320, mesmo com as condições adversas. E mais importante, os serviços de emergência estavam prontos. Santarém Torre, TAM 3847, configurando para aproximação, pista 10. Iniciei os procedimentos de aproximação, baixando o trem de pouso e estendendo os flaps. O motor problemático continuava funcionando, mas as indicações não eram animadoras. A pressão do óleo havia caído ainda mais e a temperatura continuava subindo lentamente. Fernando, se o motor 2 falhar durante a aproximação, estamos preparados para um pouso com motor único? Sim, comandante. Velocidades calculadas, procedimentos revisados. Podemos fazer isso. A aproximação final foi uma das mais desafiadoras da minha carreira. Chuva intensa limitava a visibilidade, rajadas de vento balançavam a aeronave constantemente e eu tinha que compensar pela potência reduzida do motor direito. Mas anos de treinamento entraram em ação automaticamente e consegui manter o avião na trajetória de aproximação. A pista de Santarém apareceu através da chuva quando estávamos a apenas 200 pés do solo. Uma faixa de asfalto molhado, iluminada pelas luzes de aproximação que pareciam a coisa mais bonita do mundo naquele momento. Pista à vista? Anunciei. Configuração de pouso confirmada, respondeu Fernando. Toquei o solo com suavidade considerando as condições. O Airbus respondeu bem aos controles durante a rolagem e consegui manter a aeronave no centro da pista, apesar do vento cruzado. Aplicei os freios gradualmente, sem pressa. Tínhamos pista suficiente e não havia necessidade de forçar uma parada muito rápida. TAM 3847, bem-vindos a Santarém. Saiam na primeira taxiway e contate o solo na frequência 121.7. Primeira taxiway, solo 121.7, TAM 3847. Muito obrigado, Torre. Saí da pista e parei a aeronave na área designada pelos bombeiros.
Apenas então percebi que estava tremendo, não de frio, mas pela liberação de toda a tensão acumulada durante as últimas 2 horas. Fernando, desligue os motores, chegamos. Motores desligados, comandante. Excelente trabalho. Nos próximos minutos, realizamos os procedimentos pós-voo enquanto os serviços de emergência verificavam a aeronave externamente. Marina apareceu no cockpit com um sorriso aliviado. Comandante, todos os passageiros estão bem. Alguns assustados, mas todos bem. O pessoal do aeroporto está organizando hospedagem para a noite. Ótimo trabalho, Marina. Toda a tripulação foi exemplar. Quando finalmente desliguei os últimos sistemas e saí do cockpit, fui recebido por aplausos espontâneos dos passageiros. Não era algo que acontecia com frequência, mas naquele momento, depois de tudo que havíamos passado juntos, foi profundamente emocionante. Uma senhora idosa se aproximou de mim na saída da aeronave. Comandante, muito obrigada por nos trazer em segurança. Eu vi tempestades na televisão, mas nunca imaginei como deveria ser voar através de uma delas. Foi um prazer, senhora. Lamento pelos momentos difíceis. Momentos difíceis fazem parte da vida, comandante. O importante é ter pessoas competentes cuidando da gente quando eles chegam. Passamos aquela noite em Santarém, enquanto os técnicos examinavam a aeronave. Como suspeitava, o motor 2 havia sofrido danos causados pelo granizo. Algumas pás da turbina estavam lascadas e havia sinais de impacto no nacelle. Não eram danos catastróficos, mas suficientes para causar os problemas que observamos durante o voo. A tempestade que enfrentamos foi posteriormente classificada como uma das mais severas já registradas sobre a região amazônica naquele ano. Ventos de mais de 100 nós em altitude, granizo do tamanho de bolas de ping-pong e atividade elétrica tão intensa que interferiu com múltiplos sistemas eletrônicos de várias aeronaves na região. No dia seguinte, uma aeronave de substituição foi enviada para buscar os passageiros, e eles chegaram a Manaus apenas com 12 horas de atraso. Nosso A320 foi reparado em Santarém e voou de volta a São Paulo uma semana depois, completamente restaurado. Mas para mim, aquela noite sobre a Amazônia marcou algo muito mais profundo do que apenas outro voo desafiador. Foi uma lembrança poderosa de que, não importa quanta experiência acumulemos ou quão avançada seja a nossa tecnologia, a natureza ainda pode nos humilhar e nos testar de formas que nunca imaginamos. Aprendi que a verdadeira competência de um piloto não se mede apenas pela capacidade de voar em condições normais, mas pela habilidade de tomar decisões corretas quando tudo está dando errado simultaneamente. Quando os sistemas falham, quando a meteorologia é imprevisível e quando as opções são todas ruins, é nesse momento que os anos de treinamento e experiência realmente fazem a diferença. Fernando se tornou um piloto ainda melhor após aquela experiência. Ele aprendeu na prática o que nenhum simulador pode ensinar completamente: como manter a calma e o foco quando a situação parece estar escapando do controle. Hoje, muitos anos depois, ele é comandante e tem suas próprias histórias para contar. Marina continuou voando até se aposentar há poucos anos. Sempre que nos encontrávamos nos corredores da empresa, ela me lembrava daquela noite em que voamos através do inferno e voltamos para contar a história. Ela tinha razão. Foi exatamente isso que fizemos. A aviação comercial moderna é extremamente segura, mais segura do que dirigir um carro ou tomar banho. Mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, a natureza nos lembra de que voar ainda é uma atividade que desafia as leis fundamentais da física. Nós tomamos emprestado o espaço que pertence aos elementos, e às vezes eles cobram o aluguel. Aquela noite sobre a Amazônia me ensinou que o medo não é necessariamente ruim. Ele pode ser um conselheiro sábio quando usado adequadamente. O medo me manteve alerta, me fez tomar decisões conservadoras e me lembrou constantemente da responsabilidade que eu carregava. 180 pessoas confiaram suas vidas à minha experiência e julgamento, e essa responsabilidade deve ser levada a sério em cada voo, seja ele rotineiro ou extraordinário. Também aprendi que a comunicação é fundamental em situações de crise. Manter os passageiros informados,
Coordenar com a tripulação e trabalhar em equipe com o copiloto foram elementos essenciais para o sucesso da operação. Ninguém resolve problemas complexos sozinho. É sempre um esforço de equipe. Mas talvez a lição mais importante tenha sido sobre humildade. Não importa quantas horas de voo você tenha ou quantos cursos de atualização faça, sempre há algo novo a aprender. A natureza tem uma forma de nos apresentar situações que não estão em nenhum manual, e é nessas horas que descobrimos do que realmente somos feitos. Hoje, quando voo sobre a Amazônia em noites claras e tranquilas, às vezes olho para baixo e me lembro daquela terça-feira de março, quando a floresta estava escondida sob uma das tempestades mais ferozes que já enfrentei. Lembro do som do granizo batendo no para-brisa, dos alarmes tocando simultaneamente no cockpit e da sensação de estar verdadeiramente sozinho, com 180 vidas dependendo das minhas decisões. Mas principalmente lembro da sensação de alívio e realização quando toquei o solo em Santarém. Naquele momento eu entendi por que escolhi ser piloto. Não é pelos voos tranquilos em dias ensolarados. Qualquer um pode fazer isso. É pelos momentos em que somos testados ao limite, quando precisamos usar toda a nossa experiência, treinamento e instinto para trazer todo mundo em casa seguro. A aviação é uma profissão que atrai pessoas que gostam de desafios, mas também nos ensina a respeitá-los. Cada voo é uma pequena aventura, uma chance de ver o mundo de uma perspectiva única e uma oportunidade de conectar pessoas através das distâncias. Mas ocasionalmente, esses voos se transformam em algo mais. Eles se tornam testes de caráter, provas de competência e lembretes da responsabilidade que carregamos. Naquela noite sobre a Amazônia, descobri que estava à altura do desafio. Não porque sou especial ou particularmente corajoso, mas porque anos de preparação me deram as ferramentas necessárias para enfrentar o inesperado. E no final, isso é tudo o que qualquer piloto pode fazer: se preparar da melhor forma possível e confiar que, quando o momento chegue, saberá tomar as decisões certas. Voar é uma atividade que combina ciência e arte, tecnologia e intuição, procedimentos e criatividade. É uma profissão que exige precisão técnica, mas também julgamento humano. E às vezes, em noites tempestuosas sobre florestas remotas, essas habilidades são postas à prova de formas que nunca imaginamos possíveis. Cada piloto tem sua história de aquela noite, o voo que os marcou, que os testou além dos limites e que os fez crescer profissionalmente. Para mim, foi o voo TAM 3.847, uma terça-feira de março que começou como rotina e terminou como uma das experiências mais intensas da minha carreira. E a próxima vez que você estiver em um avião enfrentando turbulência, lembre-se de que lá na frente do cockpit há pessoas que dedicaram suas vidas a aprender como navegar através dos desafios que o céu pode apresentar. Pessoas que treinaram para situações que esperamos nunca encontrar, que estudaram todos os manuais e que carregam a responsabilidade de trazer você em segurança ao seu destino. Porque, no final das contas, cada pouso seguro é uma pequena vitória contra as forças da natureza. Um testemunho da capacidade humana de transformar sonhos impossíveis em realidade cotidiana. E às vezes, apenas às vezes, essas vitórias são conquistadas em meio a tempestades amazônicas, com sistemas falhando e combustível limitado, quando não há outra opção senão confiar no treinamento, na experiência e no trabalho em equipe para encontrar o caminho de casa. Se você chegou até aqui neste relato, provavelmente entende por que escolhemos voar, apesar dos riscos e desafios. É porque cada voo nos dá a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de conectar famílias e de tornar o mundo um pouco menor. E ocasionalmente, em noites como aquela sobre a Amazônia, também nos dá a chance de descobrir do que realmente somos capazes quando tudo está em jogo. Voar através daquela tempestade foi aterrorizante, exaustivo e desafiador, além de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Mas também foi profundamente gratificante, porque no final conseguimos trazer todos em casa. E não há sensação melhor para um piloto do que saber que 180 pessoas confiaram em você no pior momento possível. E você não as decepcionou.
Essa é a responsabilidade e o privilégio de ser piloto. Nos dias bons, voamos através de céus azuis e fazemos nosso trabalho com naturalidade. Mas nos dias difíceis, quando as tempestades testam nossos limites e os sistemas falham, é quando verdadeiramente justificamos a confiança que as pessoas depositam em nós. A próxima vez que você voar, saiba que lá na frente há pessoas preparadas para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Pessoas que transformaram a arte de voar em ciência, mas que nunca perderam de vista o elemento humano que torna tudo possível. E se algum dia você encontrar turbulência em seu voo, lembre-se de que do outro lado dela sempre há céu azul esperando. Porque é isso que fazemos. Navegamos através das tempestades da vida para encontrar a calmaria que está sempre do outro lado. E às vezes, apenas às vezes, essas jornadas se tornam histórias que vale a pena contar. Se você gostou dessa história dos céus e quer ouvir mais relatos como este, se inscreva no canal Caixa Preta para não perder o próximo episódio. Deixe nos comentários qual situação você gostaria de ver retratada em nossos próximos vídeos. E se você é piloto ou trabalha na aviação, compartilhe suas próprias experiências. Todos temos histórias para contar desse mundo fascinante que é voar. Até o próximo voo, mantenham os cintos apertados e os sonhos em altitude de cruzeiro.